Fala meu time, Eduardo aqui do Irmãos Várzea. Meu time, eu já tinha feito um vídeo antes da Copa do Mundo explicando por que o Brasil não ganharia a Copa do Mundo, né? Postei um pouco antes da Copa do Mundo começar e eu tava fazendo umas anotações aqui porque foi um pouco precoce, né, essa eliminação para a Noruega, né, um time sem representatividade no futebol mundial. E vamos conversar um pouquinho aqui, meu time. Cara, vocês colocaram muita expectativa no Matheus Cunha, porque foi criado, né, durante os amistosos e tudo mais, que ele veio jogando bem, esse negócio do Matheus Cunha ser o cachorro magro, o cara que vai dar de tudo pela seleção brasileira, de que... E beleza, pode ser sim, o Matheus Cunha, ele é bem guerreiro nesse sentido, mas a grande partida dele foi contra o Haiti, que ele fez 2 gols, fez um contra a Escócia depois, mas a grande partida dele foi contra o Haiti e apesar de ter ganho de 3-0, foi contra o Haiti, foi muito magra aquela vitória de 3-0. Os gols tudo no primeiro tempo, depois foi um jogo horrível, o segundo tempo. Esse é o primeiro ponto, rapaziada. Acho que esperaram demais do Matheus Cunha, coisa que ele não consegue entregar tanto assim, mas é um bom jogador. O Brasil é um time lento, rapaziada. Lento, lento, lento. Assim como eu tinha falado, né? Um dos principais pontos desse time fraco pra gente não conseguir ganhar o Hexa era o Danilo, principalmente, que é reserva no Flamengo e é zagueiro, não joga nem de lateral direito, e o Casemiro. Cara, isso do Casemiro, teve toda aquela questão contra o Japão, que ele tava amarelo, aí ele não foi substituído e todo mundo contestou, depois ele fez o gol. Cara, beleza, ele fez o gol, a gente conseguiu passar de fase, mas ele jogou muito mal aquela partida contra o Japão, a partida inteira. O primeiro tempo horrível, o segundo tempo ele fez o gol, mas ele continuou mal. Aí depois ele saiu no jogo, finalzinho do jogo. Mas ele jogou muito mal, rapaziada. Ele é muito lento, ele é muito devagar. Ele não ajuda nem um pouco na recomposição do time, ele não consegue correr atrás de ninguém. Já era, rapaziada. Casemiro pode esquecer da seleção brasileira. E o Danilo, como eu disse, né? É um zagueiro reserva num time do futebol brasileiro. E esse cara jogou de lateral direito pra gente numa Copa do Mundo. Que piada. Que piada. Outra coisa, meu time, foi uma expectativa até que ok, mas sobre o Ryan. O Ryan, ele fez uma partida, tirando acho que o Douglas Santos, que não errou nada, ele fez acho que a partida talvez um dos mais consistentes aí, né? O Vini fez os gols, beleza, né? Mas o Ryan, ele jogou bem, né? O Rafinha saiu, ele jogou titular, ele mostrou que ele podia ser titular, mas o povo brasileiro acha que o cara tem 19 anos, beleza, ele bagunçava no Vasco, ele joga bem no Bannermouth, mas, cara, ele não é um Neymar quando tinha 18 anos, rapaziada. Aí, o Ryan. Será que o Ryan vai tocar pra trás hoje? Começou essa zoeira aí, né? Cara, o Ryan jogou bem. Não é porque ele é um ponta que ele não pode tocar pra trás. Aí eu me pergunto, o Ryan jogando bem, ele não é rapaz, ele não faz nada, e o povo brasileiro quer que o Ryan... Eu não sei o que as pessoas esperam do Ryan. Que ele vai receber um passe bom, aí ele vai driblar 1, 2, 3, 4, vai deixar o Vini na cara do gol. Ou que ele vai pegar a bola, vai driblar 3, gol de cabeça do Ryan. Cara, desculpe se vocês pensaram disso do Ryan, vocês estão fora da casinha, porque o Ryan é um bom jogador, mas falando que a Copa do Ryan foi abaixo, a Copa do Ryan foi legal. Mas criaram muita expectativa em cima do moleque. Inclusive, um dos motivos do Brasil ter sido eliminado pela Noruega foi a saída do Ryan, né? A saída do Ryan para colocar o Endrick, que falaram que era um menino iluminado, um menino com estrela, que isso e aquilo.
infelizmente, perdeu aquele gol na cara. Não ajuda no sistema defensivo de forma alguma. Ele tem 19 anos e não ajuda a marcar, enquanto o Messi tem 39 anos, jogando na MLS, né, entre aspas, um final de carreira. O cara ajuda a marcar, faz pressão, faz tudo, e o Endrick simplesmente não serve pra isso. O que mais que eu anotei aqui? Sobre o pênalti do Bruno Guimarães. Isso aí pode ter grandes problemas, né? Envolvidos com grandes empresários, com Bet, né? Que o Vini é o principal da Bet Nacional e tudo mais. Mas assim, se o mundo fosse justo mesmo, é óbvio que o Vinícius Júnior tinha que pegar aquela bola, porque, pô, o Bruno Guimarães, eu tava vendo essa estatística, eu não sabia que era tão baixa assim. Ele bateu 3 pênaltis na carreira, dentro dos 90 minutos. Como que coloca esse cara? Se não fosse o Vini, tinha que ser o Matheus Cunha. Depois do Matheus Cunha, talvez o Bruno Guimarães. E só porque tava fazendo uma boa Copa, mas não é batedor de pênalti. Nunca foi. Nem na época que ele jogava no Atlético Paranaense. E o Vinícius Júnior, aí vieram com... mas o Vini, ele erra. Ele já errou vários pênaltis no Real Madrid. Mas, pô, ele bateu muitos pênaltis ao longo da carreira dele. Vários gols da carreira do Vini são de pênalti. E assim como um bom atacante como ele é. E daí... É uma sacanagem, né, rapaziada? É uma sacanagem isso aí. Vamos ver o que mais que eu anotei de pontos aqui. Agora que é um assunto sério, né? É impressionante o que o futebol brasileiro fala... O futebol não, o povo brasileiro no geral que acompanha futebol, que é a sua grande maioria. Pensando... Acabou o jogo, Brasil eliminado, beleza. Aí já começou... que o Ancelotti isso, que o Ancelotti aquilo, tem que mandar embora, que não é brasileiro, nunca que teve uma Copa do Mundo sem um treinador brasileiro, que isso tá errado. Cara, se fosse para reclamar disso, não teria contratado o cara, porque na hora que ele foi contratado, ele é o mais bravo de todos, que ele já ganhou Champions League, além de técnico ele era um bom jogador e tudo mais, e ele é o mais vitorioso e faz o Real Madrid ganhar mesmo jogando feio. E daí, deu um deslize, pronto, manda o cara embora. Rapaziada, não é assim, trabalho de técnico demora muito tempo pra funcionar. E um dos motivos que eu não citei no primeiro vídeo de que o Brasil ia ganhar, que o Ancelotti já, antes da Copa do Mundo, já tinha renovado para 4 anos. A partir do momento que ele renovou para mais 4 anos, ou seja, 2030, é porque no fundo ele sabia que nessa não ia dar. E não ia dar mesmo, né? Não deu? E aí o Ancelotti não vai sair, já está renovado, vai ficar até a próxima Copa. Mas tem uma coisa que tem que acabar, rapaziada, que é esse ciclo... Não sei que palavra usar, rapaziada, mas é esse ciclo muito perdedor que nós temos. Que aí entra Alisson, o Casemiro, o Marquinhos. Meu Deus, chega. Todo mundo sabe que não dava pro Casemiro jogar essa Copa do Mundo. Ele jogou muito mal. Ele fez o gol, saiu como herói contra o Japão, mas ele jogou muito mal. Ele tá muito abaixo fisicamente. Mas o pensamento do brasileiro médio é aquele pensamento ainda onde... Nossa, mas o cara é um pitbull. O cara, ele já ganhou 5 Champions League. Cara, faz muito tempo isso, cara. Acompanhem um pouquinho dos jogos do Casemiro no Manchester United, cara. O cara tava mal, tá abaixando. Ó, o físico do Casemiro só vem decaindo. Aí depois, daí chora que eu não queria fazer isso com as crianças brasileiras, dar esse desgosto para a nação. Cara, já era. Alisson, então, isso me preocupa, cara. É capaz do Alisson jogar a próxima Copa do Mundo, fazendo parte desse ciclo perdedor aí. Ele não teve culpa nessa Copa do Mundo, mas tem que trocar, simplesmente tem que trocar. O Brasil tem muitos bons goleiros que nunca são testados. Desde 2016 o Tafarel tá aí
insistindo, insistindo no Alisson, nunca dão a oportunidade para outro goleiro jogar. Alisson tem que acabar. Se for realmente pro Ancelotti, 2030 vai ser a Copa do Brasil, já tem que começar a testar outros goleiros a primeiro jogo que vai ter pós-Copa do Mundo. O Marquinhos ainda é muito frouxo. O Marquinhos na seleção brasileira não dá. E o problema é que ele é um jogador muito amado na torcida do Paris Saint-Germain, né? Todos os parisienses gostam muito dele. Mas seria bom daqui pra frente começar a ver, porque na próxima Copa do Mundo ele já vai estar com 36 anos. Ele é zagueiro, tudo bem, né? Não é tão importante esse fator para um zagueiro de idade. Até porque o Danilo jogou a Copa do Mundo, né? Mas é bom começar a sair desse ciclo perdedor desses jogadores que nasceram em 92, 94. E mais um ponto, meu time. Uma coisa que eu não entendo, eu creio que isso só acontece no Brasil. É toda a Copa, desde 2014, é esse pensamento assim: Endrick, ele é um moleque novo, o Ryan é um moleque novo, o Luiz Henrique, que inclusive não jogou, é novo, primeira Copa do Mundo, primeira Copa do Ancelotti. Essa Copa não era pra ser, eles estão sendo testados para 2030, 2030 que vai valer. Cara, se o Endrick, o Ryan e outros jogadores aí que estão fazendo sua primeira Copa do Mundo não estão preparados para essa Copa do Mundo, então não convoca. Simples assim. Ele é novo, não interessa. Se fosse assim, o Neymar teria sido convocado em 2010 para estar pronto para a Copa de 2014. E não era assim. Em 2014, com 22 anos, o Neymar já era o cara, toda a responsabilidade do mundo da seleção brasileira caía em cima dele, com 22 anos. E daí no Brasil é sempre esse argumento de que essa Copa não é a definitiva. A próxima Copa que vai valer, porque a gente vai estar com um time bem estruturado, um time bem treinado. Se fosse para seguir nesse ciclo mesmo, por que o Tite não ficou mais uma? Tava chato já, o Tite, tudo bem. Mas quem sabe? Ia dar 10 anos com o Tite na seleção. Quem sabe o Hexa não viria nessa se continuasse com o Tite. Mas vou parar por aqui, meu time. Comenta aqui o que você acha sobre a eliminação do Brasil, sobre o futuro da Copa do Mundo, como vai ser até 2030, Copa América, Olimpíadas, vai ter muita coisa ainda da seleção brasileira, o mundo não acabou, vamos continuar nossas vidas. E comenta aqui, rapaziada, dá o like, segue o canal do Irmãos Vargas e tamo junto, até o próximo vídeo.